Seja o nome do Senhor. Eu sou a pastora Carla Regina e você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição oficial. 25ª edição, não é isso? O glória. Vamos orar ao Senhor? Eterno da nossa alma, nos encontramos na tua presença em oração agora, apresentando uma vez mais esse projeto diante do teu altar. Oh, meu Deus, traz as pessoas que precisam, que querem, que anseiam e desejam aprender mais de ti, ouvir a tua palavra. Oh, meu Pai, que se regozija nos seus mandamentos. Oh, meu Senhor, nós te pedimos que o Senhor tome o primeiro lugar aqui. E que teu nome seja glorificado e que vidas sejam edificadas, almas alcançadas. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória! Queridos, vamos à palavra? Hoje nós estaremos estudando acerca de Lamentações de Jeremias. 25ª edição aqui do Reverberando. E aprove ao Senhor que estivéssemos juntos para uma vez mais aprendermos acerca da palavra do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, quando a gente fala acerca do livro de Lamentações, né, a gente fala de lamento, o que faz uma alusão não à murmuração, tem essa diferenciação. Quando eu falo de murmuração, é no tom de reclamação. Quando eu falo de lamento, é num tom de pesar. A estrutura de Lamentações já aponta justo para isso, é uma estrutura poética e ela vai ser levada num tom de acróstico, uma vez que a palavra acróstico significa aí esse poema voltado para o universo alfabético, né? Então você acaba trazendo informações baseadas nas letras do alfabeto hebraico aqui nesse caso. Então, são 5 capítulos ou 5 poemas. E aí nós temos eles predominantemente em 22 versículos, no caso do capítulo 1 até o capítulo 2, passando para aí o capítulo 4 e 5, 22 versículos. 1, 2 e 4 na estrutura acróstica, cada versículo começando aí com uma letra do alfabeto em hebraico. Já no capítulo 3, vai de 3 em 3 versículos, somando 66 versos. E por fim, o capítulo 5, uma oração que é feita por parte de Jeremias acerca aí de tudo que ele estava passando. É um livro muito forte, tendo em vista que era uma estrutura de um poema do hino fúnebre em Israel. Então, esse tom fúnebre é inevitável. Eu quero que vocês se transportem comigo para o contexto do livro. Eu quero que vocês compreendam que se trata de alguém que foi testemunha ocular de ter avisado a pessoas que ele amava acerca do juízo vindouro e da probabilidade de arrependimento para que isso não precisasse acontecer. Pense vocês, uma das maiores aflições que o ser humano pode passar é ter a solução na mão, é tentar ajudar alguém ou salvar alguém que acha que não precisa ser salvo. É você simplesmente vislumbrar diante dos seus olhos o fim dessa pessoa, caso ela não se arrependa ou não aceite ajuda, e não depender de você a decisão. Então, a mensagem de Jeremias, sim, era severa, mas o seu coração era sensível. Ele via isso. Deus mostrava a ele não só em visão, como, para que ele pudesse verbalizar isso. Então, pensa o que Deus te entregar, o que ele está prestes a fazer, você vislumbrar isso diante dos seus olhos, e é como se você implorasse para o outro: aceita. Você não tem ideia do que vai acontecer se porventura você não se decidir para uma mudança de vida. Jeremias apontava o pecado do povo, dizendo: esse pecado vai levar você à morte. E não só você, a cidade está corrompida, um juízo divino descerá. Gente, enquanto nós estivermos lendo as Sagradas Escrituras, eu quero que vocês levem em consideração que foram mais de um século
Deus avisando, ele foi longânimo. Ele não chegou ferindo, ele não chegou consentindo que uma nação pagã viesse. Não, ele foi avisando, muda de vida. Ele foi avisando, eu amo vocês. Ele foi avisando, eu não quero que vocês precisem passar por isso. Mas se Jerusalém não se arrepender, a consequência do ato não vou mudar. Vai ter consequência. Então eu quero que vocês entendam a esfera desse lamento. Não é, porque quando você começa a ler parece até que é alguém desviado, porque fala de tal forma, né? Deus, ele vai dizendo, os meus olhos, eu já não suporto mais ver tais coisas, faz alguma coisa. Então não tenham a sensação de que Deus já não tivesse feito, e o próprio autor vai falar isso. Um consenso geral é que a autoria, claro, de fato é dada a Jeremias, né? Outros tentaram dar a todos os demais que ali estavam, porque foi um sofrimento coletivo. Mas num dado momento torna-se muito evidente, dada a estrutura da sua escrita, que se coaduna com o livro de Jeremias. Então, de fato, pouca gente lê Lamentações, e se você quiser pegar só uma parte da Bíblia, você vai acabar desprezando toda ela. Porque se foi o Eterno que a inspirou divinamente, tudo aqui vai falar conosco. Qual é o propósito, então, desse livro? O propósito desse livro é mostrar-nos o quanto o pecado é devastador. O propósito desse livro é para nós entendermos que a misericórdia de Deus, que nos convida a um novo posicionamento, é para que nós não precisemos passar por tais coisas. Pois bem, essa forma de acróstico dá a sensação de que tudo aqui foi falado de A a Z, é como se abrangesse todo o sofrimento que fora passado naquele período de cerco da Babilônia. Para os irmãos terem uma ideia, a Babilônia cercou Jerusalém, fez valas ao seu redor, nada entrava, privados de alimento, privados de comida, um desespero só dentro da cidade. Mas ao mesmo tempo eu vejo aqui o fio da esperança. Porque o acróstico, ou seja, as 22 letras do alfabeto aqui representadas, o que para nós seria aí, contextualizando, de A a Z, é como se também o profeta dissesse, né? O profeta que virou aqui poeta. Tem um tempo determinado para acabar. Esse lamento não é interminável. Tem o A, tem o Z, tem o Aleph e tem um Tal, né? Primeira e última letra do alfabeto hebraico. É ele dizendo, olha, tem um momento que isso aqui vai ter fim. No contexto específico de Israel, esse cativeiro tem dia e hora para acabar. Tá chegando aí esse retorno, essa reedificação, esse restabelecimento de Jerusalém. Então, eu quero que você entenda isso. Esse lamento tem hora para acabar. Teve um início, você deve estar aí, você pode estar vivendo o meio, e eu vim aqui para te dizer que já está chegando o fim. Qual é o nosso propósito? Se consertar, se posicionar, a fim de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque Deus avisa. E aí no meio da disciplina não adianta dizer, agora eu entendi. Tá? Clama por misericórdia, que ele abrevie isso. Mas a grande lição é que a gente não precisa passar se nós dermos ouvidos ao que o Senhor está falando. Bom, vamos de livro? Lamentações, capítulo de número 1. Vamos lá? Não aparece para mim aqui o número de pessoas, Pastor Edson. Eu sei lá aonde. Não, sem problema. Depois você anota para mim aí e eu digo, né? Mas, quiçá para que eu não fique preocupada com o número de pessoas que estarão aqui, né? Eu só sei que eu tenho 150 valentes, né? Que estão aqui conosco em jejum e oração. Mas, não, Pastor Edson, não precisa me informar não, tá bom? Ou a menos que faça de maneira discreta. Porque eu não quero ficar preocupada com o número de pessoas. Eu quero ficar preocupada com aquilo que eu preciso entregar aí para vocês aqui nessa tarde. Vamos lá? Pois bem, nós estamos agora no capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. E eu quero dar um título a cada capítulo, combinado? E aí
Vocês vão anotar, se não der tempo, não pede para repetir, porque vai ficar gravado. Então, vocês vão poder depois voltar para anotar, tá bom? Primeira temática do primeiro poema, e eles conseguem completar sem si só, né? Você consegue ler o primeiro, ter dele uma ideia completa, o 2 de igual forma. O capítulo 1 vai falar sobre a cidade destruída. Vai falar sobre a tristeza mesmo, a situação da cidade. E a perspectiva aqui é de alguém que está olhando de fora tudo o que aconteceu com a cidade. Num dado momento, no capítulo 1, é como se Jerusalém fosse personificada. É como se a própria Jerusalém estivesse falando acerca de quem ela era e o que ela se tornou. Vamos à leitura, Lamentações, capítulo de número 1. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Essa expressão de viuvez dá alusão a alguém que perdeu o marido. Jerusalém tinha alguém que cuidava e se importava com ela como um marido que se importa com uma esposa. Mas por tê-lo desprezado, é como se agora lá ele já não estivesse mais. O que não significa que ele não estava lá para ela antes. É aquela famosa frase de só dar valor depois que perde. O texto prossegue, versículo 2. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto, dos seus antigos amigos não ficou nenhum para a consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. Perceba, o pecado, ele não somente nos torna sozinhos, solidão, mas marca de pecado também é escravidão. Porque aquilo que você não governa te dominou. Mas aquilo que você governa, agora é você quem tem o domínio. Jael pecou. E agora o seu pecado não só a tornou solitária, como também fez dela uma escrava. O texto prossegue. Versículo 4. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há gente para se reunir nas praças. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer. Por quê? Porque, perceba a consciência, por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. Gente, quem era amigo depois da desolação já não é mais. Quem dizia, conta comigo, agora depois da perda já não conta mais. Quem concorda com seu pecado não acredita no que Deus tem com você. Portanto, nunca foram amigos, pelo amor de Deus. Quer ter aqui uma expectativa de quem de fato lhe ama? Repare como essa pessoa se comporta diante de um ato pecaminoso que você cometeu. O que ela te diz? O que ela te fala? Não, tudo bem, vamos fazer junto. O que ela te diz? Qual é a palavra que é liberada a teu respeito dessa pessoa? O quê?
Porque a forma como alguém trata o pecado que a gente comete vai determinar se essa pessoa de fato acredita na chamada que a gente tem. E aí, eu te convido a refletir. Será que de fato essa pessoa acredita no que Deus tem contigo? Quem te convida para ir gastar o dinheiro que você não tem, para comprar o que você não precisa, para impressionar quem tu não conhece, será que não consegue enxergar em você um valor maior? Será que não há uma palavra que possa lhe ser dita a fim de que você se conscientize de que há esperança de mudança se o comportamento também mudar? O texto prossegue. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 7. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas, ou seja, das leis divinas, do sagrado, do que eles tinham acesso. Ele se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos que zombaram da sua queda. Que zombaram, oh meu Deus do céu, de quando eles violaram, de quando eles degradaram, de quando eles desprezaram, porque a queda é sinônimo disso. Queridão, queridona, quando você despreza a lei do Senhor, você já está caindo. Ebaraçúbia. Eremanchou. Alguém pensa que a queda se dá, meu Deus, quando porventura a vergonha aparece. Não, você já começou a cair quando continuou num ato que você sabe que não agrada a Deus. Ah, Senhor, nos ajude. Emarais. Eu quero que você entenda. A queda foi quando você voltou a fazer o que sabia que Deus não te chamou para fazer. A queda não começou quando veio a público. Pensa nisso. Ai, meu Deus, eu fui envergonhada. Não. Arabarrai. Oremancho. Um pecado em oculto é um escândalo ao céu aberto. Ninguém sabe, mas o céu sabe. O pecado é oculto na terra, mas é um escândalo. Porque tá céu aberto, o céu viu. Aí você pensa que caiu quando o homem viu. Tu tá de brincadeira com a minha cara. A queda começou quando você insistiu em fazer mesmo em oculto. Versículo 8. Ela perdeu a honra. Está nua. E todos a desprezam. Ela vive gemendo, esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Pega isso. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Eu falei que a perspectiva é de fora. Era fácil para quem tá de fora ver, já não tá do mesmo jeito, já não tá igual. Você pensa que tá só porque a glória aparentemente desce. Você pensa que está só porque continua cantando. Você pensa que está só porque a agenda tá bombando. O maior interessado em você continuar vivendo uma vida de mentira é Satanás. Então o que não vai faltar vai ser tapinha no ombro para dizer: eita, tu é bom, hein? Mas para quem tem o mínimo de sensibilidade já percebeu, já não tá mais com o mesmo brilho, já não tem mais o mesmo temor, já não tem mais oremai, rébia, não exala mais o mesmo perfume, porque em cima do altar a misericórdia é por conta do público ouvinte, mas quando desce do altar o cheiro é de morte. Nemaço e rébia. Labaraçúbia. Conversas no particular e no bastidor já demonstram. Perceba o texto, versículo 9. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Todo mundo já sabe, só ele que... Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Jerusalém não pensou, oh meu Deus do céu, ela não esperava que chegaria o seu fim. Ela não contava que Deus em algum momento ia interromper o fluxo de pecaminosidade, rébia. Não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Não há nenhuma continuidade
ou proposital de pecado que fique sem resposta. Uma coisa é tu escorregar, uma coisa é tu tropeçar, outra coisa é viver mergulhado na lama. Ebaraçúbia. Mas é pior é continuar falando no nome de Deus. Pior tá lá chafurdado na lama, mas ainda fala como se não estivesse lá. Quando eu olho para isso, Deus está tratando comigo e com você, e a palavra é essa: até quando você vai pensar que eu vou ficar indiferente ao que você está fazendo? Quando eu olho para isso, olha o texto, versículo 9, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Ela caiu de modo terrível. Outra versão, a RC. Sua queda foi surpreendente. Ninguém esperava. Ou ela não esperava. Ninguém veio consolá-la. Ebarás. Oh, meu Deus, não há quem a console, pelo contrário, a palavra, oh, meu Deus, a palavra vai dizer, oh, meu Senhor da glória, os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Presta atenção, os inimigos não venceram porque são fortes, os inimigos venceram porque ela não se deu o valor que o seu dono disse que ela tinha. Debaraçúbia. O texto diz no versículo 10, os inimigos levaram embora todas as suas riquezas, o povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. Não era qualquer um que entrava no templo, não. Israel sabia. E agora eles estão vendo pagãos entrando no templo. É Deus dizendo, estão escandalizados com isso? Mas os poucos que podiam entrar, entravam sem reverência, entravam em pecado. É isso que escandaliza? Você está escandalizado com o que o pagão faz, mas não se escandaliza com que você, se dizendo cristão, se dizendo de Deus, se dizendo hebreu, você não está preocupado com o que tu faz. Parece que o consentir de Deus, porque se Deus não quisesse, não entrava. Tá? Se Deus não quisesse, não entrava. Parece que o consentir de Deus para que pagãos entrassem residia no fato de chocá-los, para que eles pudessem perceber. Você está escandalizado com um pagão fazendo, quando você, Remaço e Quiébia, que era chamado pelo meu nome, fazia pior. O que eles fazem não entendem. O que eles fazem não conhecem. Afinal de contas, a lei não fora dada para babilônios, a lei fora dada para Israel. Que eles façam, não entendem. Como cobrar de alguém que não sabe, mas vocês sabiam. Vocês sabiam. Vosso pecado se torna mais grave porque a lei eu dei para vocês. Shebaraço e emantou da labarrai. Queridos, é como sentir o peso espiritual disso. Olha o versículo 14. Ele tomou nota dos meus pecados. Amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço, e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos, e eu não fui capaz de resistir. Que versículo é esse? É Deus dizendo, ele diria através do Cristo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas o peso da transgressão de vocês pesa, mina as forças de vocês. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não chegarmos num extremo como esse. Oremaço e cantorebarahai. Oh, olha só o que ele vai dizer, o versículo é o 18.
Parece que uma conscientização. Oh, meu Deus, dentro desse lamento vem. Olha o que o texto vai dizer. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. É como alguém que diz, a disciplina tá pesada, a consequência tá difícil, mas eu tenho consciência de que só estou vivendo aquilo que eu mesmo plantei. Como eu não colheria? Ramaço e cantorebarai. Olha essa personificação de Jerusalém. Olha essa conscientização. Versículo 19. Ele vai falar da sua falta. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Ah, Jerusalém, você pediu ajuda à pessoa errada. Você pediu ajuda a gente da terra, que nada poderia fazer. Ah, se tu entendesse que eu sou o Senhor que zela por ti. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Versículo 20, vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada, de maneira personificada de Jerusalém. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há morte. Meu Deus. Meu Deus. Depois dessa perspectiva de fora, temática do capítulo 1, a cidade destruída, a tristeza sendo descrita, a situação da cidade como alguém que vê de fora, vamos agora ver de dentro. Oh, meu Deus. É uma população esmagada e a razão fica muito evidente. A sentença de Deus aqui é evidenciada. No capítulo 2, perceba como ele começa. Agora é de dentro. É uma testemunha ocular. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Meu Deus. Ele quer tornar claro que essa ira é justa. A ira do Senhor, preste atenção nisso, para essa taça da ira ser derramada. Quanto de longanimidade já não fora manifestada. Há quanto tempo, Jerusalém, você já vem fazendo aquilo que não era para fazer? Eu fui longânimo. Não diga que a minha ira é injusta. Eu avisei, eu enviei profetas. Vocês ultrajaram meus profetas. Vocês não ouviram meus profetas e preferiram permanecer em suas práticas pecaminosas. A ira dele é justa. Olha o versículo de número 9 do capítulo 2 de Lamentações. Os portões da cidade estão enterrados no entulho. Oh, meu Deus. As suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Olha isso. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. É Deus dizendo, oh, rebacébia, aqui ó, meu Deus do céu, que tem recado de Deus, tem. O problema é que não há quem os queira ouvir. Oh, Espírito Santo, é Deus dizendo, eu falei infinitamente, oh meu Pai, infinitas vezes, avisando, convidando, chamando para um posicionamento, vocês não quiseram ouvir. Quantos profetas mais devo enviar? Não. A lei não é ensinada porque vocês não querem aprendê-la. Rebaço e quiébia. Vocês não mudam comportamento. Vão aos templos, aprendemos isso em Jeremias, vão aos templos ou jejuam como se nada tivesse acontecendo, mas cometem adultério no particular, fazem o que não agradam-me no particular, adoram a outros deuses no particular. Não se ensina mais, não querem ouvir, não tem visão. Para esse momento, o período da queda do cerco, agora quer ouvir? Ebaço, emanchou, ramai.
Oremanto iquiebia, norebasse. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, não me deixe fazer em tempos de necessidade o que posso começar a fazer em tempos de comunhão, paz e bonança. Que seja voluntário o meu servir, o meu falar, o meu fazer, mais do que precise ser obrigatório como única opção de sobrevivência. Porque se tu bate em todas as portas antes, oremassui, e só busca o Senhor quando chega no fundo do poço, ora, não tinha outra opção, era só Ele. A proposta aqui é, Senhor, que o meu servir seja voluntário, que o meu amor seja voluntário, que o meu conserto seja voluntário, que eu não precise esperar perder para ceder, mas que eu ceda em fazer a tua vontade ainda no tempo da bonança e quando tudo vai bem. Versículo 13, capítulo 2 de Lamentações. Jerusalém, querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões de seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Meu Deus. Pegue isso aqui. Você poderia dizer, pastora, a culpa foi dos profetas falsos. Pelo amor de Deus, não terceirize culpa, que você tem parcela. Como saber a diferença de um falso profeta para um verdadeiro profeta? Pelo amor de Deus, passa pelo crivo da palavra. Não é possível que você não tenha um mínimo de conhecimento do teu Deus para discernir quando é Ele que está falando. Como é que a tua vida está em pecado e você sabe disso? E alguém lhe profetiza dizendo, Deus vai te abençoar porque você está do jeito que Ele quer. E você vai pensar, se tratar de uma profecia genuína. Tem coisa que tu já sabe. Tem conserto que tu já sabe que precisa fazer. Tem coisa que tu já sabe que deve abandonar. Não precisa de profeta para dizer isso. Tu não sabe o que lhe afasta do teu Deus? Tu não disse, Aremai, em nós a imagodei, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a partícula de céu em nós, há um mínimo de consciência moral dentro de nós, que aponta-nos um caminho, que diz-nos que não vai bem, que não está certo. Há um sinal vermelho. Emarrai. E se tu entregou a vida para Jesus, aí é o Espírito Santo, ponto. Dizia eu antes de alguém que nem Cristo aceitou. Há um senso mínimo ali. Imagina para você, para mim, para quem nos ouve que porventura já tem o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não. No Antigo Testamento ele suportou a primeira com Sansão. Eu tô falando, Oremá não era residente. Emanchoremai. Ainda não era residente, lá ele estava, suportou a primeira, os filisteus vêm contra ti, suportou a segunda, ele estava lá, ele se apossava esporadicamente de Sansão. Ele estava lá quando livrou da primeira, ele estava lá quando livrou da segunda, ele estava lá. Sansão, será que você não está percebendo? Eu estou falando de Antigo Testamento. Será que você não está percebendo que você está fazendo não coaduna? Que você está fazendo não está errado? Você está brincando com o que Deus te deu? Você está brincando com a honra que o Eterno derramou sobre você? Você está brincando com algo que é sagrado e que é santo? O terrível é que quando ele pensa que vai de novo na força do Espírito Santo, já tinha se ausentado e ele nem percebeu. Cuidado para não, oh meu Deus,
para nas tuas manifestações de exibição você esteja tão preocupada com a performance que nem percebeu que o Espírito já se ausentou. Cuidado. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Vai ter consequência mais cedo ou mais tarde. Te digo, quanto mais você faz de maneira errônea, maior o peso da consequência. Eu tô falando de mais de um século de uma vida errada com Deus. Quando a ira vem, oh, Deus foi longânimo, a ira foi justa. Oh, tinha como saber. Tinha. Profeta falso entrega o que não deve. Mas o mínimo de consciência interior sabe que tem que se consertar. Como é que alguém te chama para fazer uma coisa errada? Vamos que vai aliviar a sua dor. 5 minutinhos de prazer. Deus entende, você tá magoada. Como é que faz? A gente entra no capítulo de número 3. Saímos de uma perspectiva de dentro, propriamente dito, depois de falar dessa população esmagada. E o capítulo 3, 66 versículos, o acróstico de 3 em 3 versículos, já disse que é o poema numa ordem alfabética hebraica, né? Trazendo aí esse exercício desse alfabeto hebraico como uma alusão de que tem começo e fim, mas ao mesmo tempo de que está abrangendo tudo, colocando para fora tudo aquilo que faz mal. Essa lamentação profética agora vai mostrar o sofrimento do profeta, dessa testemunha ocular, mas vai trazer para nós agora uma perspectiva de cima. Essa perspectiva de cima é uma conscientização de que, a despeito do quanto pudermos pensar que é só dor, contemplarmos que estarmos vivos é o sinal da misericórdia de Deus. Vem comigo, olha como é que ele começa no versículo 1. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Que isso? Gente! Há 2 prismas aqui. O prisma de quem recebe e o prisma de quem entrega. O prisma de quem entrega, ouve. De quem recebe, ouve. O prisma de quem recebe a profecia, ele só ouve. Mas o prisma de quem entrega, ele vê. Olha o que está dizendo. Versão RC. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Jeremias viu a glória de Jerusalém como ela era antes. Jeremias viu o declínio de Jerusalém por intermédio do pecado, quem eles eram durante. Jeremias foi usado nesse momento para intervir, mudar de vida. Vai vir juízo. Jerusalém vai cair. Jerusalém nunca vai cair, linda, bela, nunca vai cair. Vai. E Deus dá a ele a visão do que vai acontecer. Tanto com o vaso que se quebra, meu Deus do céu, como ele vai tornar claro acerca de como, meu Deus do céu, o vaso vai se quebrar ali na mão do oleiro. Jeremias 18, nós vimos isso na aula anterior. Olha como se quebra, mas olha como eu refaço. Deus vai falar para ele uma série de visões, ilustrações do que ele vai fazer com Jerusalém se porventura Jerusalém não se arrepender. Oh, Jesus, ajuda a gente. Quando eu olho para isso, eterno da nossa alma, eu percebo que Deus mostra ao profeta. Ô, meu pai, tá tocando aqui. Vou tirar, porque alguém tá ligando. Ó, eu percebo que Deus, ele simplesmente, ainda que,
mostra ao profeta, não consegue impedir que esse profeta deixe de sentir as agrulhas, a dor, o sofrimento do próprio Deus. É Deus dizendo, olha, tô te chamando para ser profeta. E a estirpe do seu ministério profético é denunciatório. Só que Deus não tem como chamar alguém para uma estirpe de ministério profético denunciatório que não tem estrutura para ver como Deus vê, para sentir como Deus sente e para saber algumas coisas do tudo que Deus sabe. Ô, gente, sabe o que é todo mundo pensar que tá bem e Deus mostra pro profeta algumas partes do que tá ruim? Pega isso aqui. Deus te chamou para profeta? Então, couro de rinoceronte, mente de erudito, coração de uma criança. Tu lembra do Jonas que ainda virá? Oh, meu Deus. Entregar algo, sabendo de tudo que o alvo, do que Deus, para quem Deus lhe mandou entregar, fez, tem que ter coração de criança. Jeremias tinha um coração sensível, em contrapartida, ver a ira do Senhor em curso foi doloroso demais. Porque ele viu antes, ele viu durante e ele presenciou a queda de Jerusalém. Quando eu falo disso, eu preciso que você avance comigo. Avança comigo. Vocês me ouvem bem? Glória a Deus. Tirei aqui o body live, mas eu quero saber se vocês me ouvem bem. Ó, quando eu olho para esse texto, nós entramos agora no nível de conscientização muito grande. Eu quero que vocês fiquem ligadinhos comigo, tá? Fica ligadinho comigo. Quando eu olho para isso, perceba. Eu lembro, versículo 19, coloca aí. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Comigo. Eu lembro. Lamentações 3, 19. Por que maior campo de batalha é a mente? Quando você pensar em mente, eu quero que você pense no seguinte. Mecanismo duplo, tá? Mente vai falar de memória, o que passou. E vai falar de imaginação, o que virá. Sendo a mente esse mecanismo duplo, você vai ter que aprender a administrar o que passou e tá na tua memória para ajustar, trabalhando a capacidade de vislumbrar, baseado no que Deus te falou, o que está por acontecer. Quando a memória se sobrepõe à capacidade de idealizar o que ainda virá, você passa a viver do cheiro do passado em detrimento de já começar a sentir a fragrância do futuro lindo que Deus está preparando para você. É Deus dizendo, se for para lembrar do que passou, Ele dá a receita. Traz à memória o que te dá esperança e não o que mata a esperança. Porque se no teu passado teve coisa que doeu, também teve coisas que você passou que provam que a mão de Deus ainda é sobre você para te sustentar. Por que não morrestes? Não é porque tu não tentou, para algumas pessoas aqui. Porque o suicídio gritou no teu ouvido. Você já parou para pensar que você está viva porque a boa mão do Senhor tem te sustentado? Traz isso à memória. Se você ainda vive, é porque alguma coisa Deus ainda tem com você nessa terra. Porque Ele nunca vai preservar alguma coisa que Ele não tenha intenção de usar. Tá dando para entender? Qual é a proposta? Usa o mecanismo mental da sua memória, erguendo o memorial não para bater, mas para fazer viver. Lembra-te das promessas que Deus te fez. Ergue esse memorial. Eu amo essa palavra, memorial. Ergue um memorial
que vai te fazer lembrar de tudo que Deus fez. O teu problema é que tu só lembra daquilo que doeu pra morte, mas não lembra do que sarou pra vida. Eba, vou ilustrar, hein? Vou do micro pro macro. Lembra de uma marca que tu tem aí no joelho? Doeu, não doeu? Mas o que você tem que lembrar? Sarou. O que você tem que lembrar? Opa, doeu demais, doeu. Mas olha aqui, hoje é só cicatriz. Mas olha aqui, eu sobrevivi. Mas olha aqui, eu tenho uma história pra contar. Você consegue entender? Para de trazer à tona o que maximiza a sua dor. E começa a trazer à tona o motivo pela qual Deus te resguardou. Pode ter sido doloroso, eu não estou aqui para minimizar a tua dor. Mas certamente para Deus ter te guardado em meio à sua grande dor, significa que Ele ainda tem algo tremendo para fazer. Vou voltar aqui, ó. Vou me voltar para o contexto do texto. Jerusalém, aqui, ó. Judá, lembra disso. Com o reino norte, a Assíria fez um cerco muito parecido com o da Babilônia. Só que não teve cativeiro, não. Morreu. Matou. Extirpada fora a memória do reino norte da terra. Eu continuei com vocês. Poderia ter acabado aqui, mas estou permitindo que vocês sobrevivam no cativeiro. Será que isso não diz alguma coisa? Quando você tentar, quando a tua memória tentar te oprimir, lembra quantos já partiram? Quantos já morreram? Mas para você ainda há esperança de uma mudança de vida, porque tu tá vivo. Traz isso à tua memória. Versículo 20. Olha, penso sempre nisso e fico abatido. Se você ficar pensando nisso sempre, o que acontece? Ele tá dizendo. Se você ficar rememorando isso, o que vai acontecer? Vai ficar abatido. Eu li algo no livro que nós estamos no Clube do Livro lendo. Ele dá um exemplo muito tremendo. Eu já falei isso em alguma live acerca do 20º presidente dos Estados Unidos. Eu tô tentando lembrar o nome dele, James Garfield, se eu não me engano. E ele sofreu um atentado de assassinato. Levou um tiro pelas costas. Com a pouca tecnologia ou quiçá conhecimento da medicina, o desespero dos que estavam próximos, a equipe médica que chegou, que se fez médico naquele momento, desesperadamente colocaram a mão dentro da ferida, onde ele foi atingido com um tiro, para tentar reaver a bala, preocupados que a probabilidade da bala no organismo pudesse fazê-lo ali morrer. E eles ou inflamaram, enfim, eles colocaram ali a mão dentro da ferida. Em contrapartida, não havia esterilização suficiente para tal. Foram levando ele até o hospital, cutucando a ferida, mexendo na ferida, removendo a ferida, para tentar achar a bala que não for encontrada. Passado um tempo, internado, ele morre. E ao morrer, meu Deus, averiguando a causa-morte, percebeu-se que não foi a bala que o matou, mas as mãos não esterilizadas, revolvendo a ferida, que fizeram com que bactérias invadissem ali. E ele morresse dessa contaminação. Pega. Não morreu do tiro. Morreu de tanto se revolver a ferida. O que tá te matando não é a traição, mas é você ficar remoendo ela. E você coloca a tua mão não esterilizada ali dentro, contaminando o lugar. Constataram-se que a bala não era para morte, porque se a bala ficasse, não atingiu em nenhum ponto nefrálgico que pudesse matá-lo. O que matou foi alguém pensar estar ajudando e só estava piorando por estar mexendo na ferida. Ebaraçuga. O texto diz: eu penso sempre nisso e fico abatido.
tudo você traz à tona, você não para de falar nisso, não há conversa saudável com você, e quando tu vai falar, tu fala disso, e quando vai conversar, falar disso, o ambiente de festa, você tá chorando falando disso, e toda hora falar disso, e você coloca até fundo musical, porque tu quer relembrar isso, me deixa aqui com a minha dor, me deixa aqui com o meu... Para! Acróstico, lembra? Vadiar, fiatal sofrendo, vadiar, zé sofrendo, sofra tudo, mas determine, é um tempo de começo, mas há um tempo de fim para isso. Emae cantorrélia. Há um tempo de início, mas já tem uma data para acabar o teu lamento. Há uma nova história que Deus quer te dar, mas como o novo chega, se não mandar aí o que já está ocupando muito espaço atualmente. Repito, não minimizo a sua dor, mas preciso maximizar a sua promessa. Se quiser viver Isaac, Sarai, vai ter que mandar Ismael embora. Só lembra de uma coisa, quem promoveu Ismael foi você na tua precipitação. É quando ele dá a receita no versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele vai pro... Olha só, 21 na NTLH diz assim, é forte, aqui ó. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte. No quê? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A ira dele é curta, mas a misericórdia, ela não termina. Lembra disso? O texto prossegue no versículo de número 23. Esse amor e bondade são novos toda manhã. Todas as manhãs tem coisa nova. Há um mistério na manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu quero declarar esse dia, essa noite parece longa, mas já vai terminar. Tem uma nova manhã te esperando. Eu gosto de como a NTLH faz compor a misericórdia dessas duas palavras. Ela vai falar da misericórdia como amor e bondade. Amor e bondade. Esse Deus te ama e Ele é bondoso naquilo que faz. O combo da misericórdia comporta amor e bondade. O combo da misericórdia comporta amor e bondade. Eu olho para isso, avança. Olha o versículo de número 24. Deus é tudo. Oh, eu amo isso aqui. Peraí. Vou voltar para o 23. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade. No sentido de segurança. Como é grande a segurança do Senhor. Agora sim, o 24. Deus é tudo que tenho. Deus é minha porção. Oh, glória. Por isso eu confio nele. Gente, quem é que pode te ajudar? Quem é que pode? Diz pra mim, quem é que pode? Se ninguém pode, qual é a tua única porção? Você conhece alguém na terra que possa te ajudar? Você conhece alguém na terra que solucione todos os seus problemas? Não. Ele está dizendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Alguém na terra começa a me ajudar, mas o próprio não tem estrutura para tal. Chega uma hora que só Deus suporta, só Deus consegue, só Deus comporta. O texto prossegue, versículo 25. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Porque para quem não confia, sempre vai arrumar um defeito e vai dizer que ele é ruim. O Senhor é bom para quem? Para quem confia nele. Tu não confia nele, então nunca vai conseguir gozar da plenitude da bondade que ele tem. Porque quem confia nele se lança, quem não confia fica reclamando da vida. Quem não confia fala, podia ser assim, podia ser assado. Lembra da ilustração que eu faço da Bíblia? E dá a vida para Deus, toma Deus, segura a minha vida assim, faz assim com a minha vida. Então toma conta da sua vida você, porque se tu confia em mim, acredita que eu sou bom, me entregue e descansa. Então o Senhor é bom para quem? Para quem confia nele. Por quê? Porque quem confia descansa. E por poder descansar, o jugo se torna suave, o fardo se torna leve. Oremassúbia. O Senhor é bom para todos que confiam nele.
Vem 26, o melhor, olha a direção. Aqui ele começa a dar uma direção. Pega, tá? Qual é a direção que ele vai dar pra nós agora? Tá bom, pastora Carla? Glória. Beleza, mensagem top. Mas o que eu faço? Vem pra Bíblia, tá aqui. Ó, o que eu faço, pastora? Vem, agora, vambora. Ó, ele tá em meio à angústia. Ele está em meio à dor. A perspectiva é de cima. A esperança é a seguinte. Olha a receitinha básica de Jeremias. Alguém que estava em dor, alguém que estava em luta. Ele sabe do que está falando. Eu não sei se você não pode ter vivido uma dor maior do que a dele, porque a dele é desolação de toda uma nação. Carabarrai. Deus mostrou, ele entregou. Havia um peso profético para aquele momento. Então ele tem experiência para falar. Mais do que os profetas, Cristo. Olha, mas aqui, vamos aprender com ele. Pega, vou direto, hein? Vai pegando. A partir do 26. O que eu faço, Jeremias? Vem, Carla, vou te ensinar. Tá? O melhor é ter esperança. E aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência. Desde a juventude. Lembrando que paciência não é só esperar, mas é a forma como você espera. Esperar com pirraça não é paciência. Continua, Jeremias 28, vem. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos? Não no sentido da solidão, no sentido da solitude. Solidão é imposta. Solitude ela é voluntária. Ele está dizendo, se reserva para raciocinar a vida. Assentar-se solitário no sentido do que Jesus fazia. Como é que Jesus aguentou tudo o que passou? Porque, olha, ele fala desde a juventude, vem para a vida espiritual. Desde o início da sua vida com Deus, aprenda a reservar um tempo a sós. Para pensar sobre a vida. Tu tá no meio de muvuca sempre. No meio de bonde sempre. Quer que todo mundo fale sempre. Deixa eu dizer, ei, aquieta-te, alma. Arrume um tempo reservado. Ele está ensinando, é bom as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. 28. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar, humildes. Estou no 29. Pois ainda pode haver esperança. Nos curvar, humilde. O que é humildade? Reconhecimento da própria limitação. Reflete se o que você está vivendo como sofrimento não tem uma parcela que te compete. Reflete se não há esperança, se o que te aconteceu é o último estágio. Você pode estar mais perto de viver uma nova história do que você imagina. No meio da multidão não dá. Abaixa o volume do mundo. Aumenta o volume da voz de Deus na tua vida. Se reserva para raciocinar. Vem cá. Jesus fazia isso. Saía da multidão, ia orar, ia ficar. O texto bíblico nos relatos do evangelho às vezes fala assim, e Jesus nem falava assim, foi orar. Dizia assim, foi ficar sozinho. 30. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos, diz a palavra. Olha o 31. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa dor ou sofrimento. 39. Pega isso aqui. Lamentações 3:39. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Olha esse 39, gente. Vou na RC. De que se queixa, pois, o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Você está reclamando de quê? Se a maioria das coisas que você vive é fruto.
Ô Deus, tá ligando de novo. É que eu ganhei um almoço hoje, meu Deus. Marido vai falar lá, eu tô uma benção. Quem vem na luta, na labuta com a gente, cuida da gente em todos os sentidos. Mas marido entendeu o código, vai lá atender essa carinhosa família. Ó, versículo 40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Destaque esse 39 e 40 na tua Bíblia. Do que você está reclamando? Será que você tem parcela de culpa? Olha, RC, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos, oh meu Deus, ajuda-nos e voltemos para o Senhor. O texto prossegue no 51, eu quero destacar. Ele está dizendo: o meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos que não tinham razão para me odiar me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra. Gente, pensa na aflição. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei, eu estou perdido. Do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Sob essa perspectiva de cima, ele está dizendo, sim, eu sofri, teve dias que eu pensei que eu fosse até morrer. Mas o Senhor me socorreu. Mas eu percebi que a mão dele era comigo a despeito de tudo. Caminho para Lamentações 4 e aqui eu começo a concluir. Temática de Lamentações 4 é a glória perdida, é a sujeição forçada do povo de Israel. A perspectiva agora é geral. E a palavra-chave do capítulo 4 é contraste. Olha quem tu era, Jerusalém, e olha no que você se tornou. Esse contraste não termina no que ela se tornou, porque a misericórdia de Deus ainda vai fazer chegar a quem ela deve ser, a quem Deus chamou para ser. Mas vem para esses contrastes aqui que são bem interessantes. Capítulo 4, versículo 1. Como o ouro ficou escuro, primeiro contraste, tu era ouro, mas agora escureceu. Como o ouro perdeu, o ouro puro que você era, perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas da rua. Olha, RC, como se mudou o ouro fino e bom. Tu era um ouro bom, tu era um ouro fino, mas agora as pedras do santuário, as consideradas pedras sagradas, estão pelas ruas, já não mais no lugar que lhe cabia de honra. Vem pro 5, outro contraste. Os que antes comiam comidas finas, agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras, agora vivem nos montes de lixo. Vocês lembram de quem? Do Novo Testamento, que corrobora aí, que personifica isso. Quem comia bem passou a comer mal a ponto de desejar alfarrobas, de comer as comidas dos porcos. Quem? Filho pródigo. Versículo 7, outro contraste. Os nossos príncipes eram puros como leite, sem mancha como a neve, eram fortes, cheios de vigor, e os seus olhos brilhavam de saúde. Mas agora o seu rosto está preto como carvão. E quando eles andam pelas ruas, ninguém os conhece. A pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Meu Deus. Outro contraste, versículo 10. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam agora os seus próprios filhos e comeram. O extremo de fome que Jerusalém passou por conta da Babilônia, que fez um cerco, uma estratégia militar que naquela época a Síria fez de tal forma, igual com o Reino Norte, tirando tudo que é essencial. Porque quando você ainda tem o que te sacia, tu não volta. Mas quando tu perde o que é essencial, tu se lembra.
que as comidas eram só canais, que as roupas eram só canais, mas que o que te sustenta de verdade é a fonte. Versículo 13, a outro contraste, tudo isso aconteceu. Ele vai dizer a causa. Por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes, porque era quem deveria ser usado para direcionar, acabou sendo usado para corromper ainda mais. Chegamos ao último capítulo e aqui a gente termina. Já não mais numa forma de poema, mas de oração poética. Ele começa dizendo no versículo 1, vou te dar o tema. Agora é o reino arrependido. Agora é a súplica pelo povo. E a palavra aqui é a oração. E a perspectiva deixa de ser de fora, deixa de ser de dentro, deixa de ser de cima, deixa de ser geral e passa a ser uma perspectiva futura. Porque toda oração, ela pode até não mudar o que passou, passado, mas ela já começa a transformar o teu presente para viver um futuro que Deus tem reservado para você. A oração é a conscientização. É uma frase que Deus me deu e te entrego. Vou parafrasear. O cheiro do teu... Eu parafraseei essa frase de algo forte que eu ouvi. O cheiro do teu passado não se compara com a fragrância do futuro lindo que Deus está preparando para você. A oração, ele começa dizendo, ó Senhor, lembra do que nos aconteceu, olha para nós e vê a nossa desgraça. Versículo 14, os velhos já não fazem mais as suas rodinhas nas praças, e os moços já não cantam mais. A alegria, olha a confissão, fugiu do nosso coração. Em lugar das nossas danças ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Olha a confissão. Em lugar, que era orgulho, nós pecamos e estamos condenados. Nós pecamos e estamos condenados. Versículo 19, a perspectiva futura. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre. Tu dominas as gentes de todos os tempos. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrará de nós outra vez? Versículo 21, eu termino aqui. Faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Por que faze-nos? Porque Deus tem um modo peculiar de fazer acontecer. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Quem aqui já viveu um momento com Deus tão extraordinário que o desejo da tua alma é vivê-lo outra vez e fazer disso uma constância na sua vida? É por isso que oraremos agora. Eu quero ensinar para vocês algo que tenho aprendido lendo um livro. Eu aprendi sobre uma estrutura de oração. Claro que o Pai Nosso é a estrutura master, máxima e intocável, tá? O que quero fazer é parafrasear, e quero que vocês guardem isso na tábua do coração de vocês. Eis aqui, meu filho, meu unigênito, que há quem diga ser primogênito, se Deus diz, eu acredito. A gente faz devocionais, né? Frequentemente, lendo livros. E nós estamos lendo um livro sobre oração. E nesse livro, a proposta do autor foi descortinar a oração, que para ser completa e abrangente precisa passar por 5 viés diferentes. Capítulo 5, concluímos a leitura do livro. E eu quero orar com você agora dentro dessa esfera que eu vou ensinar-nos. Nós fizemos logo depois da leitura. E nesse livro, né? Zaquinho, me ajuda se eu esquecer de algum. Dizer que toda estrutura de oração precisa ter. Ele até propôs uma ordem, mas a ordem é diferente. Mas vamos tentar ir na ordem. Toda oração, todo momento com Deus tem que ter gratidão. Depois da gratidão, confissão.
Depois da confissão, aí sim, petição. Depois da petição, não se esqueça da intercessão. E depois da intercessão, aquele momento em silêncio para reflexão. Eu, Isaquinho, lendo isso, a gente falou, meu Deus, bora fazer agora? Aí nós dividimos, né? Tu começa com gratidão, depois eu venho com a confissão, depois você vai para petição, eu vou para intercessão e a gente encerra em silêncio com a reflexão. Só que aconteceu o seguinte, né? Isaquinho começou a orar agradecendo. Aí, não, fui eu, comecei a orar agradecendo. Aí Isaquinho foi orar depois pela confissão. Mas quando ele confessou, ele começou a agradecer de novo. Aí quando ele tava assim, eu confesso, obrigada pelo perdão. Ih, mãe, entrei na gratidão de novo. Aí eu percebi que não tem uma ordem pré-estabelecida. A proposta é, seja grato. Confessou, não tem jeito, vai agradecer de novo. Quando você estiver fazendo a petição, na verdade você vai começar na confissão de novo. E quando estiver na intercessão, tu já vai agradecer porque vai acreditar que já está sendo atendida a intercessão pelos teus irmãos. E no momento da reflexão, aí tu cala a boca e não fala nada. Porque oração não é monólogo, oração é diálogo. E você precisa ter esse tempo de parada para refletir sobre o texto que você leu antes de começar a orar, porque o culto doméstico ou devocional, primeiro a gente lê a palavra, então aí nos lê a palavra e depois vai para a oração. Esse período de reflexão é você degustando o texto bíblico que você leu e procurando ouvir Deus. Joelho dobrado ou como você quiser, ouvindo Deus. E um ambiente que já está estabelecido com a presença dele, você em silêncio, ouvindo Deus, porque Deus fala. O problema é que nem sempre você quer oferecer a Ele tempo de qualidade para tal. Não dá para você orar e ficar assim, em 5 minutos tem que sair, não, para tudo. Não tem reflexão assim. É você estar ali no lugar da oração, gozando da presença de Deus. Entende? Bora fazer isso agora? Na hora da reflexão é a hora da despedida, tá? Porque eu vou ter que ir e você vai ficar refletindo aí com Deus. Por isso eu quero saber, cadê você que precisa entregar a vida para Cristo agora? Cadê você? Somos mais de 230 pessoas aqui e eu quero saber, cadê você que ouviu a palavra? Eu disse que Lamentações é reflexão sobre o poder devastador do pecado. Se você se encontra numa vida que não tem dado honra a Deus, a ponto de que se Ele te chama hoje, se a trombeta toca hoje, você não pode ir para a glória, eu quero orar por você agora. 2 palavras apenas que são necessárias. Eu quero. Se você quer ter uma vida com Deus, não por medo da consequência do pecado, mas pelo prazer da companhia de quem vai contigo no caminho. 2 palavras. Eu quero. Digite aqui e nós vamos orar por você agora. Eu não vou te esperar digitar eu quero, porque eu quero que essa chamada fique para agora e para os que assistirão esse vídeo depois. Então se encoraja. Quando você digita eu quero, você dá a oportunidade dessas mais de 200 pessoas orarem por você. Você entende? Pelo teu nome, apresentar a tua vida de uma maneira mais pessoal. Então fica à vontade para digitar aqui eu quero. Já são dezenas de almas desde que esse projeto começou. Ainda hoje eu recebo do Gênesis alguém digitando lá eu quero. Então se permita. A primeira alma já chegou, a segunda alma já tá aqui e eu já quero orar. Bora orar? A terceira já chegou, a quarta já veio, a quinta também, glória. A sexta já tá aqui. Ai, meu Deus, não vou ficar contando. Vamos embora orar. Vamos? A oração padrão para qualquer pessoa é a oração de Jesus em Mateus 6, tá? Isso aqui foi só uma organização pedagógica para você compreender. Só isso, nada mais. Mas era em primeiro lugar Pai Nosso, tá bom? Porque Ele é nosso Pai. Vamos orar? Então vamos lá. Deus, queremos iniciar essa oração em gratidão. Gratidão, porque alguém padeceu, isso sim, poderia ser tristeza para nós.
Só que a tristeza, ela não se consolida quando eu continuo lendo a história e percebo que o cativeiro acabou e houve sim a restauração de Israel. A alegria toma conta do meu coração em gratidão por perceber que o Senhor nos deixou um manual para entendermos o outro lado. Como dói uma vida de pecado sem arrependimento. E nós somos gratos para o Senhor nos conscientizar disso, nos dando a oportunidade de mudarmos de vida. Já são mais de 10 pessoas dizendo eu quero, e eu sou tão grata, porque elas entenderam a palavra e por isso elas decidiram pelo Senhor nessa tarde, manhã ou noite, dependendo de quando estarão assistindo esse vídeo a posteriori. Mas depois da gratidão eu quero ir para a confissão. Queremos confessar nossos pecados, erros, mazelas. Como o salmista Davi orou, expurga-nos os pecados ocultos. Nós confessamos que poderíamos nos dedicar mais à tua palavra. Nós confessamos que sentimentos que não te agradam de vez em quando visitam o nosso coração. Nós confessamos que poderíamos, Senhor, obedecê-lo com mais excelência. Nós confessamos que poderíamos ter mais paciência com os nossos entes queridos ou até mesmo misericórdia com pessoas que porventura erraram contra nós. Confessamos, Senhor. E aí, nós entramos no momento de petição, porque nós te pedimos, entra com a tua misericórdia sobre nós. Te pedimos, tu conheces os nossos sonhos e projetos, a tua palavra diz, deleita-te no Senhor e Ele considerar o desejo do teu coração. Então nós pedimos, cumpre em nós o teu querer, faz como lhe apraz, não desiste da gente. Oh, meu Deus, nós intercedemos agora por cada alma. Nesse momento de intercessão, tu conhece o nome de cada um que está assistindo agora ou que vai assistir depois. E essa intercessão já é por eles também. Nós oramos crendo no nome de Jesus e entramos agora, todos nós, no momento de reflexão. Nós entregamos o jejum agora e entramos naquele momento de solitude, aos que puderem agora, só para refletir sobre tudo que o Senhor falou, sobre tudo que aprendemos e sobre tudo que ainda vamos viver na tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã ao meio-dia. Fica na paz.